Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, tem um estilo muito interessante de jogar xadrez, um nosso querido aqui do canal, ele que chegou a jogar ao campeonato mundial, ele por pouco não se tornou campeão do mundo e entrou para a história quando ele jogou contra Ponomariov, ucraniano, lá na época da PCA, final dos anos 90, onde o Kasparov não estava mais participando da FIDE e no Mundial da FIDE, sem o Kasparov, poderia ter sido campeão mundial o Vassily Ivanchuk. Você fala, Rafa, mas sem o Kasparov, mesmo assim a gente respeita o campeão do mundo, da mesma maneira que a gente respeita o Ding Liren como campeão do mundo, sabendo que o número 1 do mundo é Magnus Carlsen. Vassily Ivanchuk quase chegou lá. E agora é o seguinte, mas agora, Rafael, passou muito tempo, ele vai jogar contra o super grande mestre Yu Yangyi, que tem 2.728 de rating, partida pensada, vai tomar uma lição, né? Não sei, vamos assistir porque assim, ele não tem mais a consistência de antes, mas o brilhantismo tá sempre presente no Ivanchuk. O que ele não tem às vezes ele não consegue encaixar o brilhantismo em toda a partida como ele fazia no seu auge. Vamos dar uma olhada então, por isso a gente sempre traz aqui os brilhantismos do Ivanchuk, né? Yu Yangyi abre a partida com cavalo em F3, abertura hatch, C5, E4 vai para o centro, transformamos numa siciliana, D6 foi jogado, D4 abre a siciliana. Temos trocas no centro, o cavalo ataca o peão, o cavalo protege, A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Controla bem a casa de B5, a partida segue com o lance bispo em E3, uma das possíveis respostas às milhares de possíveis respostas da Najdorf aqui. A turma joga de tudo contra a Najdorf, né? Acho que G4 eu exagerei, G4 não pode, mas F3 pode com G4, H3, né? Torre G1 a turma joga hoje em dia para estourar um G4, não é isso? Muito bem, aqui a partida seguiu com bispo E3, E6 foi jogado A3 e aqui B5, Ivanchuk já começa atacando na ala da dama. Provocou um sacrifício aqui, será que vale a pena? É muita peça olhando para essa casa de B5 aí. Dá vontade, né? Não, mas melhor não. Aqui não vai dar boa por enquanto, não tem compensação ainda. G4 jogou o Yu Yangyi, rasgou o G4 logo de cara. Bispo B7, o Ivanchuk não se incomoda com a possibilidade do G5, segue desenvolvendo. Bispo G2 coloca proteção no peão central. E aqui cavalo C6 atacando o cavalo que está bem protegido. Por isso G5 ataca o cavalo, Ivanchuk não se preocupa, segue com o cavalo aqui na casa de D7. Esse cavalo muito bem pode conseguir uma colocação bem interessante no futuro. A partida seguiu com H4 e agora o cavalo de C vem para a casa de E5, F4 tira o cachorro daí. Cavalo vem para a casa de C4. Muito bem. E agora o bispo atacado volta para a casa de C1. E o Ivanchuk começa a pressionar a casa de C3. Esse ponto aqui na siciliana é crucial, né? Quem joga siciliana vai colocar a torre na coluna C, vai trazer a dama. E se vacilar vai sacrificar a peça. Ivanchuk segue com torre C8. Perigoso demais. Cavalo de D em E2 já respeita, né? Já traz aquela proteção. E o Ivanchuk segue agora com dama em A5, trazendo peças. B3, tira o cavalo daí. B4, não tiro de jeito nenhum. Aqui o Ivanchuk permanece com o cavalo poderoso na casa de C4, ataca o cavalo do adversário e tirando proveito de que o peão não pode capturar aqui o peão por conta da torre que está pendurada. Por isso, o peão por cavalo foi jogado, temos trocas, peão toma e aqui torre B1, ganhando um tempo para cima desse bispo que volta em segurança e seguimos com o lance dama D4, centralizando a dama, atacando o peão de C3 duplamente, pressionando o peão de G7, não dá mais para desenvolver o bispo de casas escuras, o bispo de casas claras está no canto, o peão agora de C4 está protegido. Eu não sei não, Ivanchuk, eu tô achando que as coisas não tão boas aqui. Só tem um lance bom, mas é impossível de encontrar. A máquina fala para jogar H6, mas nenhum ser humano faria isso. Vassily Ivanchuk joga com H6 aqui, uma ideia bizarra, porque agora depois de peão toma, você não pode nem recapturar de peão, tem que recapturar de torre, quer dizer, o rei vai ficar aqui no centro mesmo. Agora, a gente conhecendo Ivanchuk, a gente sabe que esse rei não vai ficar no centro não, daqui a pouco esse rei vai pro meio do tabuleiro, não é assim? E vai mesmo. F5 foi jogado pelo Yu Yangyi, é um lance que ataca a torre, ataca o peão, a posição é assustadora, Ivanchuk tem tudo sob controle. Torre H7, faz a defesa da torre. Temos agora trocas, peão toma,
e bispo G5 segue com o desenvolvimento aqui das peças. Notem que um lance do tipo dama por C3 aqui é tentador, mas as pretas têm um bom jogo, o ponto todo é esse, bispo E7, e as pretas têm aqui um peão a menos. Legal a leitura de Ivanchuk, né? Mas por conta da pressão aqui em C4, peões dobrados, a pressão que vai existir na coluna C e a pressão aqui também em H4, as pretas têm uma posição bem dinâmica, muito boa na verdade, os computadores gostam demais. Por isso, bispo G5 foi jogado, protegendo já o peão de H4, a turma já, né, a turma tá sempre vivendo o futuro no xadrez. Bispo E7 foi jogado e aqui torre em H3. Uma bela subida de torre, pressão infinita no peão de C3. Ivanchuk segue com trocas, torre toma, peão toma, mais trocas, aliviando a pressão em C3, torre por torre foi jogado, bispo toma, e aqui esse peão vai cair, mas o Ivanchuk leva o dele, dama por G5 foi jogado, bispo por E6, agora captura mais um peão, e agora mantém o peão de C atacado, protege o peão de C4, cara, deu ruim para Ivanchuk, o peão mais uma vez está pressionado, esse está defendido, vai ficar com um peão a menos Ivanchuk. Será? Rei E7 jogado, o Ivanchuk leva o rei agora para o jogo, o bispo está atacado, o bispo por D7 e aqui rei por D7, nada disso, torre H8, jogado pelo gênio ucraniano, ameaçando uma sequência muito forte aqui com torre G1, que vai acabar expondo o rei, vai perder peça, vai recuperar material, com lucro, né? Por isso aqui o Yu Yangui tem que começar a se defender. Talvez o melhor lance da posição fosse permitir mesmo aqui voltar com o bispo, permitir mesmo o lance torre H1. Talvez essa fosse a melhor chance e sacrificar qualidade aqui. Torre por B1 é possível, ou torre H2 se quiser repetir um pouquinho a posição e jogar dessa maneira, uma posição bem confusa e aonde o computador fala que está equilibrado, mas a verdade é que nenhum ser humano sabe avaliar uma posição caótica como essa de maneira, né, correta. Aqui o que a gente pode dizer é que tudo pode acontecer, né? Um grande caos foi colocado, mas o Yu Yangui preferiu jogar mais defensivo, joga com dama G1, controla a casa de H1, ataca a dama. Ivanchuk não vê problemas em trocar as damas, é até um alívio para todo mundo, né? O ser humano não consegue jogar muito com posição estourada e as damas, né? Os reis estourados e as damas ali pulando pelo tabuleiro. O ser humano fica um pouco mais tranquilo depois de trocar as damas. E agora sim, rei por D7 recupera o material. E torre B3 dizendo, esse peão que você jogou lá no começo da partida foi bonitinho, aquela sequência que você fez, bem bonitinha, né? Mas esse peão vai cair. Ivanchuk segue atacando, torre H1, atacando o cavalo, rei F1 faz a proteção e aqui bispo por E4. Pelo menos Ivanchuk leva um peão. E sim, o peão de C3 durou a partida, mas no lance 33 aqui ele foi embora. Agora a questão é a seguinte, igualdade material. O Ivanchuk tem um peão passado perigosíssimo e aqui são peões dobrados, né? Então vamos ver como segue. Rei C6, o rei do Ivanchuk vem para o jogo. E notem que aqui o rei não consegue atacar a torre, né? Tá uma posição incômoda para o Yu Yangui. Ele segue com torre G3 e agora G6 faz a proteção do peão. C3 foi jogado torre H2, falando assim, o meu rei vai jogar, o seu não. A partida seguiu com torre atacando o bispo ataca a torre centraliza e aqui torre A2, o Ivanchuk passa a torre para o outro lado. Notem que o relógio do Ivanchuk aqui já está ruim o tempo dele, 44 segundos, o Yu Yangui tem bem mais tempo, não tá fácil aqui para o ucraniano. O cavalo volta para o jogo, cai o peão de A3, é verdade, o rei vem para casa de E1, torre cheque, o rei vem para casa de E3, centralizou e aqui torre A4 mantendo pressão no peão. Cavalo vem para G3, bispo atacado, torre A5 protege o bispo. Torre vem para F4, pressiona, mas agora a torre cheque, o rei atacado centraliza e aqui A5 disparando o peão passado, partida impecável aqui do Ivanchuk e agora não dá mais para trocar aqui, né? Porque se você trocar tudo aqui, vai cair no final vencedor para as pretas, porque elas têm um final ping-pong, né? O final, você joga um peão para lá, o rei não sabe para que lado vai, a verdade é que ele vai ter que escolher um lado e vai furar o outro, né? Por isso, torre F2 foi jogada aqui pelo Yu Yangui. A partida seguiu com A4 disparando o peão. A torre veio atacar o peão. A torre de A5 veio defender. Torre A3 para esse peão de uma vez por todas. Bispo C2 faz a proteção. A torre ataca o bispo, mas aqui o Ivanchuk vai para um lance que exclama, genial.
A3, lance brilhante aqui de Vassili Ivanchuk, entregando o bispo que não pode ser capturado por conta de A2 e não dá mais para parar esse peão. Teria que sacrificar aqui e a gente teria um final muito vantajoso, certamente vencedor aqui para as negras. Por isso, o cavalo em F1 foi jogado e o Ivanchuk agora segue com o lance bispo B1, atacando a torre. A torre vem para casa de A1 e A2. Opa, tá ruim aqui para essa torre. O Yu Yangui não vai deixar barato, segue com o cavalo D2 atacando, mas agora bispo C2, mantém o bispo protegido. Cavalo volta para F3, torre A8 ganha mobilidade a torre. Rei vem para casa de E3, rei C5 encosta no peão. Seguimos com o cavalo D4, atacando o bispo. O bispo volta a aprisionar essa torre aqui. Seguimos com... E agora a sequência brilhante aqui do Ivanchuk, porque cavalo B3 cheque foi jogado entregando o peão de C4, mas agora cavalo D2, esse lance é um duplo. O Ivanchuk segue trazendo o rei. Cavalo por B1 com cheque, você fala, e agora? Né? Porque eu vou capturar aqui e fazer dama, ele vai tomar. Beleza, eu tenho 2 peões a mais, mas quem sabe eu dou seta ou consigo lutar aqui por um empate. Por isso, nessa posição, para não dar nenhuma chance, Vassili Ivanchuk, que é o melhor jogador de rei da história, segue com o lance rei B2, meus amigos, duplo de rei neles. E por isso, nessa posição, Yu Yangui abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Finalizar com duplo de rei, somente o Ivanchuk, né? O rei do Ivanchuk é o rei mais onipresente e agressivo da história do xadrez. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui de Vassili Ivanchuk. Meu, o que é isso? 96,5% de precisão para o Ivanchuk, 89,6% para o Yu Yangui. E sim, meus amigos, essa partida foi em 2024, não foi uma partida de 1990, não, foi agora, né? Uma partida surreal, impecável aqui do Ivanchuk, mostrando que sim, ele é capaz ainda de trazer a alegria, como sempre. Continua nos trazendo sempre muita alegria, Vassili Ivanchuk. Vida longa ao campeão sem coroa. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!